apostila. Nosso tema hoje está voltado à dissertação. Se eu estou trabalhando com dissertação, eu tenho que saber discernir o que é o assunto e o que é o tema. Vamos lá, quando eu penso no assunto, eu penso, é a própria história narrada no texto. Olha, quando eu penso em narrado, presta atenção. Narrado me lembra meu amigo chamado texto narrativo, que me lembra narração, certo? Então vamos lá. Se eu penso em tema, eu penso que é a ideia ou conjunto de ideias que extrai do texto. Quando eu penso em um texto dissertativo, vou até trocar a cor, quando eu penso na dissertação, eu coloco aqui, a intenção é expor informações, conceitos, ideias ou defender opiniões. Quando nós estamos trabalhando na sala, como temos o hábito de trabalhar voltado ao Enem, eu costumo trabalhar com vocês a defesa das opiniões. Vocês sabem que eu chamo muito a atenção com relação ao poder do convencimento que é a narração, que é a dissertação, desculpa, que eu estou ligada na narração também ainda. Que é o quê? Nada mais, nada menos do que a dissertação. Vocês têm que defender, é o poder aqui, você tem que lembrar que eu sempre falo que você tem o poder do convencimento, você tem que comprar aqui o ouça na ideia. Vai ter que fazer com que a pessoa acredite que a sua ideia é aquela em que eu e todo mundo que estiver próximo a você deva acreditar, certo? Então veja, eu tenho a intenção, a exposição de informações. Só que veja, quando eu falo na defesa de opiniões, eu penso naquela que eu chamo de argumentativa, tá? Por que eu estou chamando a atenção a esse detalhe? Porque quando eu trabalho com a exposição, eu penso na dissertação expositiva. A dissertação expositiva, ela apresenta a você algo que é aquilo. Se eu pensar em um livro didático, o que tem naquele material didático, se for de língua portuguesa, eu e qualquer professor de língua portuguesa poderá pegar o material e entrar em sala para ensinar a vocês o conteúdo que lá estiver. Porque ele é um material expositivo, certo? Se eu pensar no dicionário, eu também tenho uma exposição, eu quero saber qual é a palavra, como ela é formada, se ela é substantivo, se ela é verbo, se é adjetivo. Então tem tudo isso e mais um pouco de informação dentro de um dicionário. Quando eu penso em conceitos, se você está no material, quantos conceitos tem em cada disciplina? Tem conceito em português, tem conceito em todas, tem conceito na literatura. Quando eu penso que literatura é voltado à arte. Se eu estou voltada à arte, eu tenho determinado conceito a seguir. Se eu tenho um conceito geográfico, histórico, qualquer que seja ele, é conceito, certo? Agora, o que eu trabalho muito com vocês, e no início do ano nós começamos muito, foi a defesa das suas opiniões. Chamando a atenção também que essa defesa, ela vem na terceira pessoa. A sua ideia será passada em terceira pessoa. Esse é a forma, é o material a ser trabalhado para o Enem. Quando eu pensei aqui no assunto e no tema, quando você pensa em dissertação, a dissertação também tem um tema. Qual o tema? Eu posso falar sobre mobilidade urbana. Tá, no que eu falo de mobilidade urbana com vocês, o que você tem a escrever na dissertação, vamos lá, eu tenho a estrutura, eu terei a estrutura da dissertação. Vou colocar aqui que é a dissertação, tá? A dissertação, vou abreviar. Eu tenho a introdução, eu tenho a presença da introdução, eu tenho também o desenvolvimento, e eu tenho a conclusão. O que é que eu chamo muito mais atenção? Como você montará a sua introdução? Olha, você tem que ter sempre o conhecimento do que acontece no mundo, do que acontece à sua volta. Tem que ter o conhecimento com relação às matérias que você estuda, porque assim, todo e qualquer tema ele será muito mais fácil
para você, no caso, aqui na introdução, apresentar. Por quê? A dissertação, ela tem uma problemática, ela tem uma situação, problema a ser apresentado. Caberá a você identificar dentro dos textos motivacionais ou motivadores, tanto faz o nome, certo? Só foi uma derivação. O que ocorre? Você terá que entender o que ele lhe quer passar, você terá que interpretar e chegar. O que lá embaixo, na hora da pergunta, solicita a você? Se eu coloquei mobilidade urbana, pode falar sobre ciclismo, eu posso falar sobre skate, tem gente que usa skate, eu posso utilizar outros assuntos diversos. Qual que você prefere? Eu coloquei só dois, são os dois que eu já vi tem o patinete, mas esse daí, de certa forma, até já foi meio que proibido, porque alguns problemas aconteceram, né? Algumas pessoas sofreram acidentes, não usam capacete, etc. Como eu sempre falo para vocês, gente que anda de bike, bicicleta, bota o capacete, utiliza a luva, porque o capacete, se você cair, nunca se sabe como cai, bateu com a cabeça, o capacete quebra, você fica inteiro. A mão, se você for com a mão toda, a mão quando machuca dói muito e para reconstruir tudo demora também. Então veja só, tudo tem uma forma de se defender, uma forma de você não se machucar, tudo você tem algo a ser trabalhado dentro deste conteúdo. O patinete, ele começou e ao mesmo tempo ele teve uma certa parada. Na verdade, ele parou devido a alguns acidentes que aconteceram com algumas pessoas. Isso foi noticiado, isso é fato. Não se esquecendo sempre que quando você pensa em dissertação, você tem a obrigatoriedade de trabalhar com fato. Fato que esteja presente na mídia, qual mídia, qualquer uma. E você tem a obrigação hoje de buscar saber se ele é verdadeiro ou se ele é fake, ou se ele é falso. Porque atualmente a internet é um dos maiores, é a potência no que se refere a informações passadas. Então, o que acontece? Lá tem informações verdadeiras e informações falsas. Temos nós que buscar sempre os melhores sites para ter a certeza de tudo que está sendo noticiado por ali. Então, veja só, eu falei da forma de expor, que é a dissertação expositiva, eu falo dos conceitos que tem lá também dentro da expositiva, eu coloco as ideias ou defender opiniões. Aí eu puxei a introdução, que é a apresentação. Quanto maior for o seu conteúdo de mundo, conteúdo de material escolar, conhecimento geral, mais fácil será. Você vai partir aqui de uma introdução geral. Você pode generalizar, você pode fazer uma alusão histórica também. Se eu vou para o desenvolvimento, olha só, você pode colocar, por exemplo, como eu coloquei há pouco, falando sobre o uso do patinete. Se você tem o uso do patinete e ele aconteceu, porém, ele foi retirado devido a... Aí você vai colocar devido aos acidentes, ao não uso do material de segurança. Então, olha, você pode fazer a apresentação dele e também você pode colocar por que ele deixou de ser utilizado. Certo? Isso foi aqui no Rio. Correto? São Paulo ainda andava, não tenho a certeza se ainda continua. Então, olha só, se eu fosse fazer uma redação, eu teria que buscar para ter a certeza da informação. Tá vendo? Então, veja, aqui é o meu desenvolvimento. O desenvolvimento, se eu vou falar qual é a causa, por que as pessoas precisam ter mobilidade urbana diferenciada, já porque para não poluir o ar, por quê? Porque dependendo do que ela esteja exercitando, está fazendo um benefício à sua saúde, utilize sempre as melhores palavras, não a rebuscada ao extremo, mas conjugue os verbos, use os conectivos, busque sempre o melhor vocabulário. Afinal de contas, quanto maior e mais amplo for o seu léxico, que é o seu vocabulário, mais bonita, mais bem escrita será a sua redação. Então, veja, o desenvolvimento, aqui entrará exatamente algo chamado argumento. Eu coloquei para vocês, né, alguns argumentos, eu coloquei um ponto positivo, coloquei pontos positivos e coloquei um ponto negativo referente ao patinete.
Aí a conclusão, na dissertação que eu estou falando, da dissertação argumentativa, tá? Chamando mais atenção, que é a que eu mais trabalho com vocês. A a dissertação argumentativa, a conclusão, você tem que apresentar obrigatoriamente uma proposta de intervenção. O que é isso? Essa proposta de intervenção nada mais é do que uma possível solução para que isto, já apresentado na introdução e argumentado no desenvolvimento, qual a solução que você tem a colocar para que isto seja avaliado e aceito. Então, veja, você tem que trabalhar muito bem as suas ideias, as suas opiniões. Sempre, sempre. Aqui é a dissertação. Exposição é expositiva, você tem diversos. Se você pegar um jornal, por acaso eu achei um jornal na minha casa, não sei porque não costumo ter não, tá, gente? Então, olha só. Aqui eu tenho leitores, né? Se pensar em leitores, veja bem. Nesse jornal, ele fala assim, vou pegar aqui, ele é prioridade. O Legislativo decidiu que o pacote anticrime e a prisão após a condenação em segunda instância não são prioritários. Agora, meter a mão grande na bufunfa do fundo eleitoral é urgente, urgentíssimo. É o foco nos anseios do povo. Antônio M.V. Gomes, Rio. Olha só, isso aqui é uma carta, a parte da carta ao leitor. Então, veja só, é bem antigo, tá, gente? Deixa eu ver a data. É de sexta-feira, 29/11/2019. É antigo, mas serve como exemplo. Aqui, a pessoa, no caso, o Antônio, ele colocou o ponto de vista dele com relação ao que é prioridade e como deve ser feito, certo? Ele coloca aqui que o Legislativo decidiu o pacote anticrime. Agora, meter a mão grande, veja bem, utilizou palavras que não são da nossa linguagem formal, é uma parte da linguagem, quando ele fala bufunfa também, é uma linguagem informal, essa que você não vai utilizar nesta dissertação aqui, que é solicitado por mim e pelo Enem, tá? Mas veja, ele colocou falando sobre o Legislativo e ele falou o que ele acha. Então, é a opinião dele sobre algo ou sobre alguém. Quando ele coloca o Legislativo, ele está falando sobre as pessoas que compõem o Poder Legislativo. Certo isso? Então, olha, e ele colocou na terceira pessoa, só que ele assinou. Por quê? Isso aqui diz leitores, mensagens, cartas, arroba, blá, blá. Então, veja bem, aqui é a posição de uma pessoa. Ele colocou a sua opinião. É um texto que também é dissertativo. Só que é um texto que está no jornal. É um texto jornalístico. Eu falei para vocês em sala que o jornal ele é composto por vários cadernos. Por acaso, o que encontrei ali é carta ao leitor. Então, o leitor ele coloca o seu ponto de vista e joga lá para depois ver o que se vai falar sobre. Concorda, não concorda, qual o motivo, certo? Quando voltar, agora voltando para cá, o narrativo. Parei dissertação. Vamos voltar agora e falar sobre narração. Vários motivos, vou colocar aqui só dois, tá? O escritor, ele inventou ou vivenciou algo. Quando se conta uma história, por exemplo, gosto muito desse carinha aqui. Peter Pan. Então, por quê? Ele vive no mundo de uma imaginação. Até hoje, se você pensar no Peter Pan, quando alguém faz a relação de uma pessoa e esse é um eterno Peter Pan. Por quê? Peter Pan, ele não cresce. Por mais adulto que ele fique, que a pessoa fique, as ideias são infantis. As ideias estão voltadas ao passado daquele que vive lá na Terra do Nunca, certo? Também gosto desse aqui, olha, O Mundo de Sofia. Esse aqui, eu aconselho, quem quiser ler, leia, vale a pena. A Valéria é grosso, mas a história é legal. Às vésperas de seu aniversário de 15 anos, Sofia começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. Os postais são enviados do Líbano por um major desconhecido para uma certa Hilde Moller-Knack, garota quem Sofia também não conhece.
O mistério dos bilhetes e dos postais é o ponto de partida desse romance fascinante que vem conquistando milhões de leitores em todos os países onde foi lançado. De capítulo em capítulo, de lição em lição, o leitor é convidado a percorrer toda a história da filosofia ocidental, ao mesmo tempo que se vê envolvido por um thriller que toma o rumo surpreendente. Então veja só, que falo sempre, a narrativa, eu tenho o escritor aqui, ele convida a conhecer os cartões postais, como foi a história da Sofia, como é que é esse mundo dela. Então ele inventou, não sei, ele coloca o que é aqui à frente, de capítulo em capítulo, de lição em lição, o leitor é convidado a percorrer toda a história da filosofia ocidental. Vamos ver, será que ele deseja que o leitor reflita sobre algum aspecto da realidade? Olha, é bem possível. Preciso que vocês leiam. Quem lê ou quem já leu, depois comenta comigo lá, tá? Que eu vou querer saber, que eu gosto muito desse livro. E ele também mexe um tanto quanto com a matéria, acho que de filosofia. O escritor inventou, vivenciou, ficou fechado, né? Vivenciou, inventou, não sei por quê. Narração, você vive. Se eu fui a uma festa, eu conto como foi a festa, quem estava lá, se dancei, se comi, se não gostei, se foi maravilhosa, se o barulho estava muito alto, se o som não era do meu gosto. Então, veja bem, eu vou contar a minha vivência, qual foi, certo? Atualmente falo muito da vivência com relação a trabalhar de frente a uma câmera, assim, tendo como telespectador uma parede. Eu não tenho os meus alunos na minha frente, é uma vivência, é algo estranho. Então, veja, eu conto, eu passo uma aula para muitas pessoas, mas eu não sei se elas estão entendendo, se elas estão aprendendo, eu não sei se. Eu só fico no se. Será que? Eu fico no será, porque não tenho a certeza. Eu sei falar do meu agora. Agora estou dando aula para uma lente. No entanto, eu sei que eu não estou dando aula só para lente, porque vocês que estão aí do outro lado estão assistindo a minha aula. Então eu sei que eu não estou só para lente. Eu estou para várias pessoas que assistem a esta aula. Quem são essas pessoas? Será que são somente meus alunos? Será que tem os alunos e os pais? E depois, como é que eles vão fazer? Vão me contar? Não vão contar? A aula está boa? Não está boa? Olha só, a sua vivência será uma após a minha aula e a minha vivência é esta enquanto eu faço a aula para vocês, certo? Então veja, eu aqui coloco, no caso, o escritor, sou eu que estou falando, narradora, personagem. Eu estou contando o que estou vivenciando. Como vocês sabem, as aulas estão acontecendo à distância, tanto que vocês estão me vendo aí, então não é uma invenção. Então eu não estou inventando, mas eu poderia inventar diversos assuntos para vocês, contar diversas histórias inventadas. Embora eu conte sempre as histórias não inventadas, a galera sabe como é que eu faço, né? Mas todo mundo sabe inventar uma história, tanto que as pessoas contam que quem conta um ponto sempre aumenta mais um, ou seja, a história nunca é contada da mesma maneira. Então, o escritor, quando eu penso em narrativo, eu tenho vários. Eu vou falar sobre o espaço, eu vou falar sobre personagens, eu vou descrever, eu tenho a cronologia a ser seguida, eu tenho início, meio e fim, eu tenho clímax, eu tenho anticlímax, eu tenho protagonista, eu tenho antagonista. Então veja só, quando eu trabalho com narração, eu tenho um elenco muito grande. Esse elenco, por quê? Porque eu tenho os personagens ali presentes. Se eu pensar na Branca de Neve, se eu penso em Branca de Neve e os 7 anões, eu tenho os 7 anões, eu tenho a Branca de Neve, mas ela morava no palácio. Então, e as pessoas do palácio? Eram coadjuvante. Elas também faziam parte, só que ninguém diz o nome de cada uma, porque nesse momento é desnecessário. Necessário somente é saber quem é a protagonista, quem é a antagonista, quem está junto com a Branca de Neve, qual é o conflito que existe ali e qual é o final da história, certo? Então veja, o meu assunto é a própria história narrada, é aquilo que eu estou contando, certo? O tema é a ideia, ou conjunto de ideias que se extrai do texto. Texto esse pode ser de um texto narrativo e você pode montar esse tema até mesmo quando eu chego. Galera, eu quero que vocês montem um soneto. Eu quero um soneto que fale sobre saudades. Então, o tema é saudade. Agora, o conjunto de ideias que cada um terá será de cada um. Poderá ter algo parecido?
Mas como é um soneto, qualquer que seja o texto, vamos supor que nem é o soneto, eu quero uma história criada. A ideia é sua e somente sua. Eu terei vários na sala com o mesmo tema, porém o meu conjunto de ideias não será igual. Será parecido, porém não será igual, porque cada um tem a sua ideia. Entendido, gente? Olha só. Depois eu quero que vocês me mandem como é que tá a aula, se tá ok, se vocês já estão entendendo. Capítulo 9, começado e terminado. Para casa fazer toda a apostila do capítulo 9 e tira foto e manda para o meu e-mail, valeriamesquita2012@hotmail.com. Dúvidas, me chama lá no grupo do WhatsApp de redação, certo? Até a próxima. Feliz Páscoa para todos, muita paz nesse domingo de Páscoa, muita saúde, muita saúde, muita saúde. Hashtag fica em casa. Valéria, que tanta saúde? Porque é o que nós precisamos muito, certo? Fique em casa e que a Páscoa de vocês com a família seja maravilhosa à medida do possível. Saudades, beijo para todos. Até a próxima.